Fala, rapaziada, voltando, segunda parte da nossa primeira aula, do nosso curso completo de redação do QG do Enem. Nessa primeira aula, a gente discutindo a noção de textualidade. Na primeira parte, expliquei como vai ser o nosso curso completo, quais são os objetivos que eu pretendo alcançar junto a você na construção de um texto melhor. E na primeira parte, eu comecei a discutir a noção de texto e as condições para que esse texto já se qualifique antes mesmo da produção. Eu terminei a primeira parte falando da primeira condição, que é a intencionalidade. Intencionalidade é essa que nada mais é do que o que gera o texto, o que promove o texto. Volta para o slide. A gente viu a definição de intencionalidade e eu exemplifiquei a partir de 3 situações textuais cotidianas. Como nós combinamos, eu vou criar situações reais para ilustrar essas condições. E aí eu queria que você desse uma olhada nesse diálogo. Olha lá. Vou entregar os documentos a tempo. Não precisa se preocupar tanto. Você anda muito estressado. Volta para cá. Essa fala é uma fala provavelmente gerada a partir de uma cobrança de algo que de repente estivesse atrasado. Um documento, numa firma, num escritório, enfim. E aí, diante dessa cobrança ostensiva, veio a frase, volta lá. Vou entregar os documentos a tempo? Não precisa se preocupar tanto. Você anda muito estressado. Essa frase teve como resposta a seguinte: nada disso. Você é que sempre foi muito relaxado. Como eu disse, o cotidiano ilustra muito bem aquilo com que a gente precisa contar para a construção de um texto melhor, inclusive mostrando as falhas que, cometidas no cotidiano, poderiam ser perfeitamente cometidas numa situação textual de prova. Como foi o que aconteceu aí? Qual foi o problema? Dá uma olhada. Quando houve o primeiro apontamento a respeito de estresse, a resposta contrária a isso foi condicionada a uma noção que se opusesse ao estresse, ou seja, o relaxamento. Na verdade, então, quem se defendia da acusação colocava no outro a responsabilidade de ler o processo com mais relaxamento, no sentido de calma, de tranquilidade. Uma tranquilidade que não se adequava, segundo esse falante, à situação. Entretanto, você concorda comigo que essa palavra relaxado gera mais uma interpretação? Porque, dá uma olhada, enquanto o seu autor provavelmente optou pela ideia de calmo, tranquilo, provavelmente isso foi entendido pelo primeiro falante como descompromissado. Então, olha como a intencionalidade pode ser desvirtuada, desconstruída por uma opção vocabular inadequada. É um exemplo de desencontro, é um exemplo de mal entendido do nosso cotidiano e que exemplifica bem o quanto nem sempre a intencionalidade bate, coincide com as palavras com as quais a gente conta na hora da produção textual verbal, na hora da produção textual escrita. Qual é a lição que a gente precisa tirar disso pensando em dissertação Enem? Uma só. Muito cuidado para que as palavras com as quais você venha a contar signifiquem exatamente aquilo que você tem em mente na hora de construir o texto. Muitas são as ocasiões em que, de repente, a gente usou uma palavra, mas não foi aquilo exato que a gente gostaria que o outro entendesse. Cuidado, preste atenção nisso. A gente não constrói texto para a gente mesmo. A gente constrói texto para um avaliador que nem sabe quem a gente é. E mesmo que nos conhecesse, não sabe, porque a prova não tem essa identificação. Então, um texto bom começa quando as palavras significam exatamente ou proximamente, o máximo possível, daquilo que a gente tem como intenção de construção. Só que o cara lê, o avaliador lê, o corretor lê, é o que a gente escreveu, não o que a gente pensou em dizer.
Eu tenho certeza do quanto isso pode prejudicar e já prejudicou muitos textos até aqui. Então, seus adjetivos têm que ser muito bem cuidados. Adjetivos que são palavras com carga emocional bastante exacerbada e que muitas vezes ultrapassam essa intencionalidade do emissor, do autor, a sua intencionalidade. Então, a dissertação precisa acompanhar bonitinho aquilo que você pretende dizer, tá ok? Então, sempre tentando esfriar o texto para que a sua intenção não seja violentada. Como esfriar texto? Está no nosso curso completo. A gente vai conversar sobre isso mais à frente, tá ok? Seguindo, vamos dar uma olhada numa situação real de Enem? Eu trouxe um trechinho de um texto que tem como base o tema do Enem de 2003. Olha como está a frase. Leis e atuações dos órgãos de punição são decisivos para que haja avanço social, na medida em que essas permitem a criação de referências para os que ainda viriam a se tornar reais contraventores. Repara que eu tenho o termo leis, repara que eu tenho o termo atuações. Ambos são femininos, ambos são plurais. A ideia é falar de leis e falar de atuações dos órgãos de punição. Concordo com são, tá perfeito. O problema começa depois. Olha com que ferramenta eu contei para fazer retomada de algo que eu já tinha dito. Usei o essas. Leis e atuações dos órgãos de punição são decisivos para que haja avanço social, na medida em que essas, vem cá, posso entender essas como leis? Posso ou não posso? Posso entender atuações como essas? Posso ou não posso? Posso entender tudo isso como essas? Aí a pergunta que eu te faço é, será que o texto seguiu a intencionalidade do autor? Ou mais do que isso, será que, seguindo a intencionalidade do autor, o essas foi eficaz na retomada que pretendia? Olha como não corresponder à intencionalidade pode significar um problema sério na construção textual. Então já fica a dica. Quando numa situação real de redação, você fizer a revisão daquilo que produziu, a intencionalidade deve ser o importante orientador da sua revisão, fazendo com que haja a percepção de se ter dito ou não aquilo que se queria. Olha como é que coesão, e você já deve ter ouvido falar dela, é muito mais do que regra de conexão textual. A coesão, ela é um processo que obedece a essa intencionalidade. A coesão é um conjunto de ferramentas com que você pode contar para gerar a proximidade entre o texto e o que você quis dizer com ele. Então, a intencionalidade não pode morrer em você. Ela precisa ser transposta para o papel. As melhores redações são aquelas que conseguem usar a linguagem verbal como o melhor dos espelhos para a sua intenção textual. Tá certo? Então, intencionalidade, primeira condição. Vamos seguir? Saindo da intencionalidade, a gente vai para a aceitabilidade. Se a intencionalidade foca a sua atenção no emissor, naquilo que ele pretende colocar no seu anseio, na sua vontade, como seria definida a aceitabilidade? A aceitabilidade nada mais é do que a soma dos filtros de recepção. Isso na prática significa o seguinte: se um texto começa em uma intenção, e a gente viu aqui que as palavras precisam corresponder a essa intenção, um texto precisa ter com clareza o seu alvo, o seu destino, a quem esse texto pretende chegar. No nosso caso, um avaliador. E esse avaliador tem os seus filtros de aceitabilidade. Eu estou escrevendo um texto para qualquer pessoa, qualquer no sentido de que eu possa usar um discurso genérico.
Será que esse avaliador não tem os seus critérios, os seus filtros? Assim como quaisquer outros textos têm os seus receptores específicos, você não deveria, pelo menos em tese, falar com alguém da sua família da mesma forma com que você falaria com o seu chefe, com alguma figura hierarquicamente superior dentro do seu trabalho. A aceitabilidade nada mais é do que a condição que o texto precisa obedecer, que consiste em atender às expectativas de a quem o texto é dirigido. Para isso, dá uma olhada. É necessário que haja, entre emissor e receptor, uma cooperação de sentidos, isto é, não pode fazer sentido só para você. Aquilo que você constrói como texto precisa também estar dentro da capacidade, da necessidade de absorção do receptor. Você já deve ter usado, em algum momento da tua vida, uma palavra que para uma determinada pessoa funcionou como comunicação, mas para outra não. Uma gíria, uma expressão técnica, um linguajar científico. E para que uma pessoa entenda e a outra não, eu preciso ter um conjunto de vocábulos em uma que contemple aquela, que você usou e por isso entendida, e o outro não. E por isso que ele não vai entender. Então, por melhor que o seu texto seja, se o outro não tiver esse critério de recepção, a comunicação não aconteceu. Por isso, a cooperação de sentidos. Às vezes, nem palavras, mas frases em situações específicas. Quer ver? Vamos dar uma olhada. Se, por exemplo, eu paro com o meu carro ao lado do seu carro, num sinal, num semáforo, depois de nossos carros terem passado por uma situação de ultrapassagem de sinal vermelho, eu abaixo o vidro, errado, querendo te dar lição de moral do que você deveria fazer ou não no trânsito, viro para você e falo assim: sinal vermelho foi feito para parar, sabia? Dependendo do seu filtro de aceitabilidade, você pode ter entendido o que eu quis construir, que nada mais era do que uma crítica. Mas dependendo do teu filtro de aceitabilidade, isso aqui poderia ter sido simplesmente uma pergunta. E essa pergunta seria, literalmente, o quê? Você sabia que o sinal vermelho foi feito para parar? Sem juízo de valor, sem julgamento, sem achar que você não conhece as regras, as leis de trânsito. Seria uma pergunta neutra. O que faz da pergunta não neutra é o seu filtro de aceitabilidade, fazendo com que isso se torne uma crítica, que foi meu objetivo. Então, olha como é que intencionalidade e aceitabilidade dialogam. A minha intenção não basta. A minha intenção, preste atenção nisso, precisa coincidir com o seu filtro de aceitação. Se eu não conseguir fazer da minha intenção algo que as minhas palavras traduzam e que chegue ao seu filtro de aceitação, ao seu critério de entendimento, a gente não vai dialogar, a gente não vai se entender. Então, já logo de cara, para pensar, o que você acha que um corretor de Enem tem como critério de aceitação? O que você acha que ele tem como expectativa, como meta, como perspectiva de construção textual? Ele tem critérios. Esses critérios são divulgados e a gente vai trabalhar esses critérios no nosso curso completo de redação. Então, não esqueça, intencionalidade, fazer com que as suas palavras obedeçam à sua intenção para com aquele texto. Aceitabilidade, fazer com que as suas palavras obedeçam à expectativa de quem as corrige. Fazer com que as suas palavras atendam aos critérios da banca. Essa é a diferença entre um texto bom e um texto eficaz. Um texto bom pode dar certo em vários vestibulares, mas não dá certo no Enem. Por quê? Porque o avaliador Enem tem as suas características específicas. Então, pensa sempre, eu tenho uma intenção e eu tenho a intenção de quem me recebe, ou seja, os critérios de aceitação. Vamos ver numa prática Enem como é que fica isso? Dá uma olhada. Trechinho, Enem 2008. E incentivos fiscais podem engajar empresas originalmente ausentes em atividades de relevância social, fazendo com que mais pessoas possam ser beneficiadas em suas necessidades básicas,
Repara, fazer com que mais pessoas possam ser beneficiadas é algo diretamente conectado a esse poder engajar. Ou seja, essa ideia, fazendo com que mais pessoas possam ser beneficiadas em suas necessidades básicas, essa ideia está dependendo da anterior para fazer sentido, subordinada à anterior. Lembrou alguma coisa? Oração subordinada. Talvez isso que eu acabei de colocar aqui no slide falado possa ser claro. Entretanto, como se trata de um texto escrito, para um avaliador cujos filtros de recepção incluem a questão gramatical, a gente precisa atender à demanda de que uma vírgula precisa aparecer aqui. Por quê? Vamos dar uma olhada. Se essa parte que está marcada aqui com os colchetes é subordinado ao poder engajar, esse ponto final aqui, ele não poderia existir nunca. Deveria entrar uma vírgula e o F maiúsculo trocado por um minúsculo, pois se trata de uma oração em meio ao período. Então, na verdade, a aceitabilidade nesse caso, ela seria acatada, obedecida, caso o avaliador entendesse que a gramática faz parte dos filtros. E dessa maneira, atendendo à gramática, atende-se à expectativa do avaliador. Então, faz parte da aceitabilidade Enem a gramática, assim como outros aspectos de que a gente fala mais adiante. Tá ok? Fechado? Intencionalidade, aceitabilidade no bolso. Vamos para a terceira condição, dá uma olhada. Vamos falar da situacionalidade. Então, eu tenho uma intenção de construção, um anseio do emissor, eu tenho uma aceitabilidade, um conjunto de filtros de recepção, e eu tenho uma situacionalidade, que nada mais é do que o contexto de produção. Para que um texto seja considerado eficaz, ele não pode ser construído sem levar em consideração o contexto, a situação em que esse texto é produzido. Isso influencia tamanho, estrutura interna, tempo e uma série de outros fatores que acabam influenciados pela obediência a um contexto, a uma situação em especial. Vamos pegar uma situação prática de dia a dia para exemplificar e mostrando o quanto ela pode ajudar na redação, no texto escrito. Dá uma olhada. Onde vocês estão? A peça vai começar. Alguém que havia marcado com um amigo, com um colega no teatro, ligou, já que esse outro amigo havia se atrasado, ou parecia atrasado. Onde vocês estão? A peça vai começar. Calma, estamos aqui. Você imagina como receptor dessa primeira colocação, dessa primeira fala, onde vocês estão, a peça vai começar, você imagina ser o receptor disso aqui. E aí você responde, calma, estamos aqui. Pergunta, esse aqui é suficiente para entregar a quem pergunta a precisão do dado? Porque o aqui, pelo que a gente sabe, é o espaço físico próximo ao emissor. Mas textualmente tem alguma referência? Não tem, porque o telefone não permitia que houvesse esse apontamento do tal local que o segundo falante chama de aqui. Agora, por exemplo, numa situação visual, será que esse aqui não poderia ter sido determinado? De repente, os dois estão no mesmo espaço físico. E um levanta o braço e diz, estou aqui. E aí a soma do aqui a uma mão levantada faria com que o espaço fosse determinado. O que, nesse caso, como só fala de telefone, não é possível. Vamos ver como é que o texto poderia resolver isso? Vamos lá. Onde vocês estão? A peça vai começar. Calma, estamos aqui, na porta do teatro. Olha a diferença. Quando eu falo na porta do teatro, o aqui ganha significado, ganha sentido. Isso é situacionalidade. Agora, Rafael, como é que essa situacionalidade pode interferir na construção da minha dissertação?
bem simples. Pensa que um avaliador não tem referências que você tem, como data de produção. Rafael, sabe-se que a prova é feita num determinado dia, ok, mas o que você produz em Enem não é carta. Então não tem referência de data no início, por exemplo, para que você possa construir estruturas como 4 meses atrás, 5 meses atrás. Que referência temporal você deu para que isso pudesse ser feito? Então a situacionalidade na redação de Enem acaba sendo obedecida quando você não conta com referenciais tão pessoais, mas tão pessoais, que o avaliador não entenda. Às vezes você tem um exemplo muito bom, mas conta com referenciais de tempo com que não pode contar, já que não tem data lá em cima. Conta com referenciais espaciais, que numa prova como o Brasil podem não funcionar, referenciais de regiões. E aí, será que vale a pena? Talvez não valha, tá certo? A gente exemplifica na próxima parte dessa aula. Um abraço, até já.